Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje você está aqui para mais um vídeo da série Agora que Sou Católica. E hoje a gente vai conversar sobre a missa e o culto, né? Como que eu percebo aí a clara diferença entre participar, né, do culto e participar da missa. E o principal é a questão da participação, eu acho. Eu sempre fui muito ativa na questão do culto, né? Então, ou eu tava dirigindo, às vezes eu tava dirigindo, cantando no coral, às vezes eu tava no coral, no grupo de louvor, às vezes eu tava pregando, ou então, né, eu tava ajudando de alguma forma. Então eu estava sempre muito envolvida no culto, seja em qualquer igreja que eu tenha ido, né? Sempre gostei de teatro, já fiz coreografia, já fiz de tudo no culto, já fui também professora de escola bíblica, eu estava sempre envolvida com a igreja. E eu adorava esse envolvimento, eu achava que participar do culto para mim não funcionava só ficar sentada no banco. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa, senão eu sentia que eu estava ali em débito com a igreja, em débito com o meu pastor, né? Eu gostava de estar ajudando. E quando eu comecei a não poder mais ajudar, por questões de eu me casei, minha rotina mudou, entendeu? Eu tive filho, então eu não podia mais estar em todos os ensaios, eu não podia me envolver com tudo ao mesmo tempo, eu senti muito, né? Eu até conversava muito com o meu pastor, falava, eu sinto muita falta de me envolver, de me entregar para o serviço no culto. E ele falou, olha, cada fase é a sua fase, você já teve a sua fase, né, de estar solteira, de poder fazer o que você quiser. Então agora cuida da sua família e tudo mais. Graças a Deus não era assim um peso para mim, porque eu tinha essa orientação da fase, né, do estado de vida. Mas também eu não posso negar que o comportamento da gente no culto é muito diferente do comportamento na missa, né? Nós temos a liberdade, não deveria ser assim. Tem pessoas que entendem a solenidade do culto, mas existe muita facilidade de você poder assim, vou ficar na porta, né? Na hora do louvor, eu posso sair, né? Eu vou lá, o pessoal tá cantando, vou tomar água, vou voltar. Ou, eu não tô a fim de ir hoje, tá frio, vou ficar em casa, né? Vou no meio de semana e tal. Não existe obrigatoriedade de ir ao culto. E isso, mesmo que seja uma coisa tácita, né? As pessoas acabam indo mesmo porque tem compromisso e tal. E quem não vai é mal visto. Tipo assim, por que essa pessoa não tá vindo, né? Que falta de compromisso com a igreja e tal. Mas não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação, assim, de você, por exemplo, ter que confessar, né, um pecado em relação a faltar à missa por um problema trivial ou por preguiça, certo? Então existe uma certa liberdade que, dependendo do seu estado, você acaba usando dessa liberdade. Então, se você tá passando muito mal, você fica do lado de fora. Se você não tá afim, você fica em casa e tudo mais. E isso me acometia, com certeza, né? Às vezes eu não queria entrar numa discussão de vamos na igreja, não vamos na igreja, eu ficava em casa. O culto também é uma liturgia muito livre. Em cada igreja que você vai vai participar de uma liturgia diferente. Então, você pode chegar e o louvor é no início, e depois vem a oferta, e depois vem a pregação, e depois vem um apelo. Ou você pode chegar e aí tem os anúncios, e depois tem a pregação, e depois tem o louvor. Então, dependendo da igreja que você vai, da programação daquela igreja, você vai participar de uma liturgia diferente. E a pregação é a gosto do pregador, né? Então, não existe assim um cronograma que você consiga seguir, porque se você está visitando uma igreja, você não sabe exatamente o que vai acontecer. É uma surpresa, cada culto é uma surpresa. Na presbiteriana era um pouco diferente, porque a gente tinha uma liturgia até muito parecida com a liturgia católica, porque a gente tinha um momento de contrição, momento de louvor, momento de agradecimento, aí nós tínhamos a palavra, tínhamos o momento da oferta também. Então é muito parecido ali com a divisão da missa. Tanto que eu não estranhei muito essa divisão quando eu fui para a igreja católica, né? Só que ainda há muita liberdade, não é feito da mesma forma. Então, você não sabe a hora que você levanta, a hora que você ajoelhar? Não ajoelha. Você não sabe a hora que você levanta, a hora que você senta, né? Quando é que você pode fazer, quando é que você repete. Não tem isso. É bem diferente mesmo. Já a missa, né? A missa não é um culto. No final do vídeo eu vou explicar a real diferença entre missa e culto. Tô falando das minhas impressões. Quando eu fui à missa, eu entendi que a missa era uma solenidade muito maior.
né? Tanto pelo silêncio, né? Já que eu conheci a Igreja Católica pela missa tridentina, né? Tanto pelo silêncio, quanto pelos paramentos, quanto pela regularidade dos movimentos, né? Então, se você tem uma oração, você fica de pé. Se você vai ouvir a epístola, você senta. Se você vai ouvir o evangelho, você faz, né, o sinal da cruz, você entendendo que você está ali para absorver aquela palavra, né, na mente, na boca e no coração. Então você fica totalmente disposto, o seu corpo está disposto para aquela liturgia e não relaxado, tipo, eu posso ficar em pé, eu posso ficar sentado e tal. Tem um motivo para cada coisa. Fora o ajoelhar, né? É uma coisa incrível na hora da consagração, você se ajoelhar. Na hora de fazer o ato penitencial, você se ajoelha também. Essas coisas têm um significado, movem o seu corpo e aí você participa de uma solenidade, de um sacrifício, né? Totalmente diferente. E a posição do padre, né? O padre está falando com Deus, está nos representando, falando com o próprio Cristo que está na frente dele, né? Que ali é o sacrário e depois as espécies. Então é totalmente diferente. Não tem nada parecido com isso na igreja protestante. Nada, absolutamente nada. Talvez um culto de Santa Ceia tenha alguma coisa, mas mesmo assim, o pastor está virado para o povo, está falando com o povo, para o povo. É diferente do padre estar falando para Deus. A missa tem uma verticalidade maior, né? Enquanto o culto e talvez a missa em vernáculo, né? A missa nova, ela seja mais horizontalizada. Participar da missa é um compromisso do católico, então todo domingo ele tem que estar lá, todos os dias de guarda. E isso é porque não é para o mal dele, não é uma coisa assim arbitrária simplesmente, mas é para o bem da sua vida espiritual, né? Então é diferente. Você vai à missa para se encontrar de fato com Cristo nos sacramentos, então a sensação é diferente. Então, eu vou falar uma curiosidade, é que eu tinha a péssima mania, péssima, de chegar atrasada aos cultos, né? Então, por exemplo, se eu não fosse cantar naquele dia, se eu não tivesse lá na escala para cantar ou para fazer qualquer outra coisa, chegar atrasado não me doía, porque é horrível chegar atrasado nos compromissos, mas não é uma coisa que me fazia assim trocar os meus hábitos. Eu acabava chegando atrasada, não tinha como. Agora, na missa, gente, eu chego meia hora antes. Toda vez que eu vou na missa, eu tento chegar pelo menos meia hora antes. Seja para me confessar, seja para fazer as orações, né? Às vezes eu quero rezar um terço, ou eu quero ter uma conversa com o Santíssimo. E eu chegar meia hora, assim, não é um sacrifício, já é automático. A missa é 6 horas, então a gente vai sair de casa 5h20. Porque a minha paróquia é bem perto da minha casa. Então, eu sempre vou estar na igreja ali meia hora, 20 minutos antes da missa começar, para fazer uma oração, para ficar me preparando para a comunhão, né? Então, a minha disposição é muito diferente na missa do que pro culto. Claro que isso não é uma virtude, né? Essa é uma questão de amadurecimento. Eu era imatura na minha fé, eu não entendia o culto como algo tão solene como hoje eu entendo a missa. É culpa minha, não é culpa do protestantismo, certo? Então, é bom que as pessoas cheguem mais cedo, em silêncio. O silêncio é uma coisa totalmente diferente. Não se conversa na igreja, não se bate papo no banco da igreja, você não comenta a roupa da irmã no banco da igreja enquanto o pastor tá ligando o som. Gente, isso não existe na missa. É impensável, sabe? É totalmente impensável. Se você faz isso na igreja católica, meu filho, você não entendeu que você tá na casa de Deus, que o Santíssimo tá ali, que você não entendeu ainda. Mas qual que é o grande tchan, né? O que tem de tão diferente assim, né, entre a missa e o culto? Olha só, uma explicação que eu vou dar que pode levantar uma polêmica, mas eu quero que você entenda essa diferença. O culto de latria, né, o culto de adoração que a gente rende à Santíssima Trindade, ele é um culto prescrito. Então ele é um culto prescrito de sacrifício, certo? É o culto que os judeus davam a Deus no Antigo Testamento, que é o culto de sacrifício, é a oferta dos animais, é a oferta da farinha, é a oferta do vinho, é a oferta do dízimo. Então, assim, o sacrifício é o culto de latria. Tanto que
Esse é o tipo que vai explicar o sacrifício de Cristo na cruz. E esse também é o tipo que é carregado para a Santa Comunhão, para, né, a Eucaristia. Se você ainda não assistiu, aqui no canal tem uma playlist inteira falando sobre isso, sobre como que a Eucaristia é o santo sacrifício. Então, culto de latria é sacrifício e você só oferece sacrifício ao Senhor. E isso é também dado aos deuses falsos, ou seja, quando os pagãos queriam adorar aos deuses falsos, eles tinham uma liturgia que incluía sacrifício. Então, assim, o culto de... quando você fala culto, dentro da cabeça, né, quando você fala adoração, dentro da cabeça do protestante vem o quê? Louvor, você tem a pregação da palavra de Deus, oração, ajoelhar-se. Tudo isso são expressões de dulia, certo? E essa dulia é o culto protestante. Não existe sacrifício no culto protestante. Existe dulia, existe louvores, bater palma, levanta a mão, chora, ora, prega, dá a sua oferta e tal. Mas não existe sacrifício. Então, por isso que a missa e o culto são tão diferentes. Por isso que quando você ofende a liturgia da missa, você faz uma ofensa muito grande, porque ali você está oferecendo sacrifício. E não é qualquer sacrifício, é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que os protestantes acreditam que os católicos idolatram as imagens, porque quando você oferece dulia aos santos, na cabeça deles esse louvor é para Deus. Só que, na verdade, o louvor a Deus é latria, é sacrifício, e não dulia. Claro que você pode oferecer dulia ao Senhor, você pode cantar louvores ao Senhor, é óbvio. Só que não é esse o culto prescrito, exclusivo para a Santíssima Trindade, certo? Bem, se eu falei alguma besteira, católicos mais sabidos do que eu, por favor, me corrija. No meu entendimento, a minha presença no culto e na missa são diferentes exatamente pela natureza da coisa, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco maior do que eu queria, mas deixe o seu like, o seu comentário, né? E também mande para alguém que você conhece. E vamos fazer o pessoal conhecer aqui o nosso desafio 30 em 30. Tchau!